Fala meus amigos, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e você está no canal Machão da Gama para a gente conversar sobre o maior clube do mundo, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então se você, assim como eu, é torcedor do Vasco, deixa o like aí no canal. E se você caiu aqui de paraquedas, né, a sua primeira vez, se inscreva. Estamos aí pertinho de chegar nos 100 mil vascaínos aqui no canal Machão da Gama e a sua inscrição é muito importante. Bom, no vídeo de hoje vamos falar do assunto do momento, né? A reforma do estádio de São Januário, anunciada ontem pelo presidente Alexandre Campelo na live de aniversário do Vasco da Gama. Vai rodar a vinheta, depois da vinheta a gente entra nesse assunto aqui com calma. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Espero que você já seja um inscrito, espero também que você já tenha deixado o seu like, porque eu sei que lá no final do vídeo você vai esquecer. O momento é maravilhoso, né meus amigos? Vasco líder do Campeonato Brasileiro, 100% de aproveitamento, salário dos jogadores em dia. E agora é a cereja do bolo. Ontem o presidente Alexandre Campelo, na live de aniversário do Vasco, anunciou a parceria para a reforma de São Januário. Eu vou passar alguns detalhes aqui que eu pude pesquisar exatamente para poder conversar aqui com vocês, dar a minha opinião sobre esse assunto e vou querer ouvir vocês também. Óbvio, é um assunto que mexe com todo vascaíno, afinal de contas a gente é apaixonado por São Januário, né? E ver São Januário via abaixo para, enfim, construir um novo estádio, né? Praticamente vai ficar só a fachada, dói um pouquinho no coração. Mas vamos conversar sobre isso aqui, vou querer ouvir você também, saber o que você está pensando em relação a tudo isso. Bom, ontem já era esperado uma surpresa, né? Durante toda a semana aqui no canal eu falei sobre isso. Olha, deve ter uma surpresa na live, o Vasco deve anunciar uma surpresa. Talvez seja um reforço de peso, talvez seja a reforma de São Januário. E foi realmente a reforma de São Januário. Aqui entre nós, é melhor uma reforma de São Januário do que a contratação de um Nasri, né? O francês que está sem clube lá e que foi bastante ventilado aqui em São Januário. Assim, fiquei mais satisfeito com o anúncio da reforma. Mas vamos lá. Ontem o presidente Alexandre Campelo assinou uma carta de intenção, né? Ainda não é o contrato. É importante que isso fique claro, né? Não é o contrato ainda. Mas é como se fosse um pré-contrato, vamos colocar assim, numa linguagem mais popular. E a empresa que vai fazer as obras aí da reforma de São Januário é a W Torre, que foi a mesma que fez as obras do Allianz Parque, né, o novo estádio do Palmeiras. O custo total da obra vai ficar em torno aí de 275 milhões de reais para o novo São Januário. O projeto é esse aí que está passando algumas imagens na sua tela, né? Eu vou deixar o link também na descrição, que é um link que o Vasco tinha publicado há uns meses atrás, quando o Vasco fez um evento ali para investidores, exatamente procurando investidores para a reforma de São Januário. Então, a maquete, né, ali o jeito que o Vasco pensa o estádio é mais ou menos dessa forma. Provavelmente vai ter algumas alterações, né, porque a W Torre assumindo isso, a W Torre vai fazer do jeito dela. Então, deve ter algumas alterações, mas o projeto base é esse, São Januário, com capacidade para 43 mil pessoas, praticamente dobrando, né? Hoje, quando lota, né? Quando os bombeiros liberam, o Vasco coloca aí 24 mil mais ou menos em São Januário. Já recebeu até 40 mil, mas hoje, por conta de medidas de segurança, apenas 24 mil. Então esse eu acho que é um ponto muito importante, né? O Vasco hoje está muito atrás de clubes como o Palmeiras, e a gente pode colocar até o rival que usa o Maracanã em questão de arrecadação por jogo. Tudo bem que agora sem torcida ninguém arrecada nada, né? Mas um dia a torcida vai voltar para o estádio. E o Vasco normalmente, em jogo com São Januário lotado, o Vasco arrecadava 600 mil reais, não chegava nem a 1 milhão de reais por jogo. E aí você viu uma receita do Palmeiras, o Palmeiras em jogo de Campeonato Brasileiro arrecadava 2 milhões. Então assim, acaba virando uma concorrência desleal, né? Então, por mais que eu ame, sou apaixonado por São Januário, cara, de cada detalhe de São Januário,
Infelizmente não dá pra gente ficar apegado a São Januário se a gente quer um time competitivo, se a gente quer competir nesse futebol moderno, que é um futebol infelizmente cruel. Infelizmente o futebol se tornou isso aí, se tornou dinheiro. Então a gente tem sim que modernizar o estádio. Esse projeto parece que pelo menos mantém algumas características do estádio, né? A maioria dos lugares serão em pé e não sentados, então, enfim, tenta manter a característica de São Januário para fazer São Januário continuar sendo um estádio, né, e não uma arena. Mas enfim, vamos aqui a alguns detalhes desse pré-contrato, né, que o Vasco assinou com a W Torre, empresa que fez o Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Primeiro, o que deve acontecer é uma concessão, tipo o que acontece entre Palmeiras e Allianz Parque, né? A administradora do estádio fica sendo a W Torre, né? E o Vasco tem ali o direito à bilheteria durante 25 anos. Eu não tenho certeza aqui se vai ser 25 anos também, mas lá no Palmeiras é por 25 anos. Então a W Torre pode, por exemplo, depois do estádio pronto, organizar shows lá no estádio, como faz no Allianz Parque, sei lá, um show do Capital Inicial em São Januário, alguma coisa assim, evento feito pela W Torre. Tipo, o Vasco não receberia nada por isso. A W Torre ficaria com todo o lucro ali, enfim, eles fazem isso no Allianz Parque, né? Por exemplo, no domingo o Palmeiras não vai poder jogar no Allianz Parque porque tem um evento da W Torre lá no Allianz Parque, então o Palmeiras vai jogar no Pacaembu. Então a gente vai ter que, enfim, é o ônus, né? Vai ter que se acostumar com esse tipo de coisa e óbvio que vamos ficar pé da vida quando isso acontecer, né? Imagina, tem um clássico contra o Flamengo, mas na mesma data a W Torre marcou um show da Anitta para São Januário. A gente vai ter que, enfim, jogar no Maracanã porque tem show da Anitta em São Januário. Esse tipo de coisa vai acontecer, faz parte aí desse contrato de cessão. Mas agora vamos aqui para os detalhes que eu anotei, que eu achei mais importante, né? A obra tem previsão de início para o segundo semestre de 2021. Ou seja, até dezembro de 2020 vai ser ali a parte de captação de recursos, estudo, enfim, estudar o que vai ser feito. E aí só no segundo semestre de 2021 que começa realmente a obra, que está estimada ali o investimento em torno de 275 milhões de reais. Desses 275 milhões de reais, 60 milhões serão em benefícios exclusivos do clube, né, que não envolvem o estádio, áreas sociais e administrativas do Vasco da Gama. Segundo ponto, como eu disse, a ampliação será para 43.200 lugares. Provavelmente terá o fechamento do anel e terão arquibancadas populares atrás dos gols, né? Teremos arquibancada atrás dos 2 gols, o que não acontecia, o que não acontece até hoje. E 2 torres serão construídas, né? Uma torre comercial, provavelmente ali para alugar salas, coisas do tipo, e uma torre administrativa, onde vai ficar as salas do clube, né? Sala da presidência, das VPs, enfim, salas administrativas do Vasco. Um ponto importante aqui, São Januário vai continuar sendo 100% do Vasco da Gama, mas o Vasco cederá ali o direito de uso para a W Torre por um tempo determinado. Esse tempo pode ser de 20 a 35 anos, isso ainda não está decidido. No Palmeiras foi 25, aqui no Vasco pode ser 22, pode ser 33, enfim, de 20 a 35 anos. E como eu disse, né, a empresa recebe muitos eventos lá no Allianz Parque e isso também provavelmente vai acontecer em São Januário. Quarto ponto aqui também que eu achei interessante, a bilheteria é toda do Vasco, mas é toda, mas não é toda. Assim, a W Torre ganha ali uma participação, né? Um pequeno percentual por pessoa no estádio. Por exemplo, se o ingresso está custando R$30, vamos dizer ali que talvez R$3 seja da W Torre, alguma coisa assim, né? Além dos direitos de camarote, que a W Torre também vai ter direito a vender, enfim, é uma parceria, né? E durante aí o tempo de contrato de 20 a 35 anos, a W Torre vai ter o direito de todas essas coisas. Depois que acabar o contrato, acabar esse tempo estipulado, aí é tudo do Vasco, ninguém administra mais, só o Vasco. Então é basicamente isso aí, as obras de São Januário. A previsão de entrega, não sei se eu já falei aqui, mas a previsão de entrega é para 2023, aniversário do Vasco de 2023, então daqui 3 anos, né, uma coisa demorada. E o que chama a atenção também é que o Vasco vai ficar 2 anos sem jogar em São Januário. Se as obras realmente começarem ali no segundo semestre de 2021,
ficaremos até 2023 sem jogar em São Januário. E a gente pode pegar como exemplo também o Palmeiras, que naquele período de reconstrução do Parque Antártica, né, que virou Allianz Parque, Palmeiras jogou em Barueri, jogou no Paca, jogou em um monte de lugar, virou um clube andarilho. Isso também vai acontecer com o Vasco, provavelmente vai ter que jogar em Volta Redonda alguns jogos, tomara que consiga ali um acordo para pelo menos conseguir jogar no Maracanã, né, ficar dentro da cidade do Rio de Janeiro. Mas enfim, dito isso, né, contrato ali de intenção assinado entre Vasco e W Torre, a partir de agora o Vasco e a parceira buscarão aí recursos para viabilizar a obra. Segundo a direção vascaína, é importante isso aqui deixar claro, São Januário não será dado como garantia de nada. O Vasco, como eu disse, cederá o direito de uso por um tempo determinado em contrato e, em contrapartida, parte das receitas serão obtidas primordialmente com patrocínios, camarotes, cadeiras e ingresso. E a capacidade para 43 mil pessoas. Óbvio que todo vascaíno fica feliz, né, cara? Assim, o Vasco tem um estádio moderno, um estádio de primeiro mundo, e isso é importante demais para o futebol. Como eu disse, hoje em dia não dá para você ter um time competitivo jogando no estádio que não dá lucro. São Januário tem que dar lucro, então a gente vai ter que sangrar na pele, a gente vai ter que cortar na carne mesmo para isso acontecer e para a gente ter um estádio aí rentável. Então, meus amigos, vamos aproveitar São Januário do jeito que ele é. Aí, se você mora longe, nunca foi a São Januário, não conhece São Januário, mora em outro estado, faz um esforcinho no primeiro semestre do ano que vem para poder conhecer a colina, né, ir lá tirar as fotos, sentir o clima, porque a partir do segundo semestre, muito provavelmente o estádio que a gente conhece, que a gente aprendeu a amar, não vai existir mais e vai entrar um outro estádio no lugar ali, com outras características. Então aproveitem São Januário, vamos curtir São Januário do jeito que ele é até o último momento e depois esperar pelo novo estádio, que também seja uma nova era aí no Vasco da Gama. Outro ponto importante, né, como eu disse até no vídeo de ontem, a gestão Campelo está terminando. Ele tem aí apenas mais 4 meses de mandato. E se outro presidente entrar aí e falar, não quero isso, não sei o que, como é que fica? Então, neste momento é um contrato de intenção, né? Não tem um contrato ainda assinado. A partir do momento que assinarem um contrato mesmo, provavelmente vai ter uma multa nesse contrato. E aí o próximo presidente não vai conseguir romper, né? Não vai querer pagar uma multa milionária para romper o contrato. O Vitor Roma, da Chapa Mais Vasco, publicou que caso a Chapa Mais Vasco entre, eles vão continuar com esse projeto porque eles acham um projeto muito bom. As outras chapas ainda não se manifestaram. Mas é isso, né? No mais é isso, vamos aguardar estádio saindo do papel, novo estádio de São Januário. E agora a sua opinião, meu amigo, o que você acha disso? Você ficou feliz? Você ficou empolgado? Ou você ficou de nariz virado? Você acha que não pode reformar São Januário? Ou que essa parceria com a W Torre não vai ser legal? Enfim, comente aí. A sua opinião é muito importante. E eu vou ficando por aqui, mais tarde volto para a gente conversar mais sobre o nosso Vasco. Tá um frio no Rio de Janeiro hoje, meu amigo. É aqui o alto da liderança aqui, tá fazendo um frio que minha Nossa Senhora. Enfim, volto mais tarde aí pra gente conversar mais, já começar a falar sobre o Grêmio. Tamo junto, saudações vascaínas, deixe seu like, se inscreva, até a próxima.